Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema com uma pedra. O poder não estava na pedra, estava nas mãos de Deus para acertar a testa do gigante Golias. Foi o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que entregou Golias nas mãos de Davi. O rei Saul vestiu Davi da seguinte armadura: capacete, bronze, couraça e uma espada, mas Davi não conseguiu nem andar com aquela armadura. Então Davi deixou aquela armadura e se revestiu da armadura de Deus e tomou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras no ribeiro, pôs no alforje de pastor e lançou mão da sua funda e foi ao encontro do filisteu, pois assim afirma a palavra de Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu. Mas feriu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirando-a da bainha o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até chegar às portas de Ecrom. Então assim a palavra de Deus continua nos falando: e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojar os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Então, amados irmãos e amigos, depois que Golias afrontou o exército do Deus vivo, nós verificamos que Davi disse para o filisteu o seguinte: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Então, amados irmãos e amigos, o Senhor Jesus também não precisou de espada e nem de lança na guerra contra o pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte,
Ele ressuscitou o terceiro dia e nos deu a grande vitória contra todos os inimigos. E nós podemos dar glória a Deus e falar, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, amado irmão, quero orar um minuto com você. Pai bendito, tem misericórdia dos nossos amigos, abre o entendimento de cada um para entender o propósito dessa mensagem, de mostrar claramente que do Senhor é a guerra e que o Senhor não precisa de nenhuma arma para vencer o inimigo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, que cada um possa entender que basta crer em Jesus como Salvador e Senhor para que seja salvo. É o que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, pastor da Segunda Igreja Batista de Montes Claros.